Sexta-feira, dia 20 de abril, às 19h30, início do Jejum da Vitória. Com encerramento no sábado, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o Ministério Mudança de Vida passará 12 horas de jejum clamando, sem cessar, ao Deus vivo em favor da vitória, da sua vitória. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. Eu peço que abra em Mateus. Nós vamos ter mais algumas referências. Mateus 5:41. Vou ler nas duas traduções, na Almeida e na NVI. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repita comigo: Deus quer que eu ande 1 milha a mais. Sim, Deus quer. Você deve parar e perguntar a si mesmo: como tem feito as coisas? Às vezes podemos, no momento em que paramos para nos observar e prestar atenção no que estamos fazendo. Se você para se observar e preste atenção no que está fazendo, talvez possa descobrir que está fazendo as coisas para se ver livre delas e não está trabalhando para fazê-las com excelência. A carne, às vezes quando falamos da carne, a pessoa já leva para um vício ou para uma imoralidade, mas na verdade a carne gosta de tudo. Até uma pessoa que diz: eu não gosto de vícios, eu não tenho nenhum vício, eu acho que eu nunca beberia, eu não me envolveria com cigarros ou com outras drogas. Pode se viciar em muitas coisas. Ela pode se viciar em remédios, faixa preta, por exemplo, que ela compra na farmácia e leva e coloca no criado mudo. Bom, mas eu não quero gastar muito tempo com isso, eu quero que você preste atenção. A carne, ela sempre quer alguma coisa. E por mais que uma pessoa levante a mão e diga: não, eu sou uma boa pessoa. Você é bom em Deus. Você é bom em Deus. Fora de Deus não somos bons. Podemos ter qualidades, mas se nós não tivermos algumas qualidades, etc., mas se não tivermos o Espírito Santo, se o Espírito Santo não dominar a vida da pessoa, ela pode tomar caminhos tortuosos e destruidores. Então,
carne gosta de muitas coisas. Ela pode se viciar em muitas coisas. A carne pode pender para a imoralidade de várias maneiras. A carne é preguiçosa, egoísta, autocentrada, mesquinha, avarenta. É a carne. Alguém pode dizer assim, eu não sou egoísta. Ah, sim, todos nós temos o nosso lado egoísta, uns mais, outros menos. Eu não sou mesquinho. Ah, sim. Se você se observar, vai descobrir muito sobre si mesmo. Porque a base da carne, da lei carnal, é exatamente essa. Se você é dirigido pela lei da carne, você é dirigido por suas vontades, e podemos ter muitas vontades. Muitas. Infelizmente, muitos cristãos não são bons representantes de Deus. E se você parar para analisar, os cristãos não têm uma boa fama. Sempre se ouve alguma coisa de um cristão que comprou e não pagou, que não foi um bom funcionário, que não foi um patrão correto, que não tem agido correto na sua casa. Sempre tem alguém falando alguma coisa e é crente. E o fulano é crente. As pessoas não prestam atenção no que elas estão fazendo. Os cristãos são representantes de Deus na terra. O Senhor mora numa pessoa que o invoca. E às vezes a pessoa não presta atenção nas atitudes que ela está tendo. Ela faz só o que dá, quando dá, e se der eu faço. Alguns fazem as coisas somente para se livrarem delas. Mas não tem na mente, eu vou trabalhar com excelência. Eu vou fazer isso com excelência, vou dar o melhor de mim. Vou fazer o melhor que eu puder. Se as pessoas andassem uma milha a mais como funcionários, como patrões, como pais, como esposas, como mães, como filhos, como amigos, elas glorificariam muito mais o nome do Senhor em suas vidas. Muito mais. Isso tem sido um problema. E não pequeno. Porque muitos não querem andar uma milha a mais. Eu só vou até aqui. Quantos funcionários que ele já chega atrasado e quer sair sempre mais cedo? Não me pagam para isso. Bom, você poderia crescer bem mais. As pessoas poderiam crescer bem mais na vida se elas fizessem mais. Mas nós podemos. Muitos poderiam chegar um pouco mais cedo, sair um pouco que fosse mais tarde, sem estar visando aquele extra. Muitos não fazem, a carne não quer fazer nada extra. Nada. Nada. Muitos cristãos poderiam hoje glorificar mais o nome do Senhor. Se o buscassem mais, se fizessem mais, se andassem uma milha a mais. E aí você pode abrir, que isso tem muito assunto em cima disso. Na sua casa, no seu trabalho, como pessoa.
Muitos poderiam estar andando 1 milha a mais. Ou seja, fazendo um pouco mais. Poderiam estar orando mais, gastando mais tempo com Deus, investindo tempo em Deus. Por que uma pessoa que está no Espírito, ela investe a vida dela, o tempo, a vida no Senhor, em crescer? Porque ela está no Espírito. Porque quem tem o Espírito, quem está no Espírito, investe. Mas você vê aqui, quem está na carne, só desperdiça. Joga fora, gasta desnecessariamente. Ele joga fora tempo, vida, coisas boas. Ele joga fora, ele gasta. Ele gasta desnecessariamente. E muitos não pensam. Eu poderia ir além. Eu vejo pessoas que poderiam estar construindo uma vida boa hoje no seu relacionamento, andando 1 milha a mais. Mas ele mal quer andar aquela que já foi determinada. Mal quer fazer o básico. Faz mal ainda. Ir além, não dá. Poderiam estar crescendo mais no trabalho, andando 1 milha a mais. Não vou fazer. Muitos poderiam estar construindo uma vida sólida, andando 1 milha a mais. Às vezes eu olho para pessoas que elas não estão preocupadas, não estou mandando você se preocupar com amanhã, aquela coisa desesperada e desequilibrada. Não é isso, nós batemos muito nisso. Mas você precisa estar construindo uma vida hoje, para que você tenha um bom fim. Um bom fim. Muitos hoje poderiam estar investindo em coisas bacanas na vida deles. Mas não investe. A vida espiritual é o principal. A saúde. Nós queremos, muitos de nós, não vou generalizar, coisas que nós não precisamos e que não vão nos fazer bem. Mas a carne não deixa. A pessoa não tem controle. Aí amanhã ela acorda, ela está com problema de saúde nisso, naquilo, porque ela poderia ter cuidado mais dela, poderia ter zelado mais da saúde dela naquilo, mas ela não se preocupou. E muitas pessoas vão ficando doentes porque comem mal, porque agem mal com elas mesmas. Muitas. E se você ganha 1 quilo por mês, 1 quilo a cada 2 meses, imagina daqui 10, 15 anos, se você só for ganhando peso. E por que a gente ganha muito peso? Desculpe, eu não estou querendo ofender ninguém, estou falando, pense em você. Nesse momento. Analise você. Você vai descobrir uma hora que não vai estar tão bem, tão feliz. E talvez descubra que não esteja tão saudável. Ainda que você diga, eu sou feliz assim, mas estou falando só de feliz da sua imagem. Pode ser que algumas coisas estejam acontecendo dentro de você que amanhã não te deixam tão feliz. E depois vai dizer, eu não sei, meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? A minha mãe foi fazer um exame e descobriu que tinha uma veia entupida, que não sei o quê, algo muito grave. E é assim que ela está muito grave. Bom, mas o médico disse para ela, a senhora faz uma caminhada, dona Dirce? Não.
A senhora se alimenta assim, dona? Não. A senhora faz assim, dona? Não. Bom, dona disse. Então, a senhora perdeu muito tempo, está na hora de a senhora ganhar tempo. A senhora vai ter que começar a fazer o que a senhora não fez há 20, 30 anos atrás. Sinto muito se a senhora não começar a caminhar e a cortar o açúcar, as gorduras e isso e aquilo, não há o que fazer. Porque isso está acontecendo, sim, está acontecendo por causa do seu estilo de vida. E todos nós temos que pensar a respeito. Sobre tudo. Por que meu relacionamento está tão desgastado? Porque tem um acúmulo de coisas acontecendo que não estão sendo vistas. E reparadas. Ninguém para reparar. Erros vão deixando acumular. E vão deixando acumular. E depois, chegou um dia, estão desesperadas, não sei o que fazer. Muitos estão gastando, quando poderiam estar economizando e colocando no lugar certo. Você precisa de uma casa para morar, você precisa de um teto para viver, você não pode simplesmente ignorar. Um dia Deus vai me dar isso. Não, Ele vai te dar, mas você precisa fazer a sua parte. Se você gasta com coisas desnecessárias, quando poderia estar investindo naquele lugar, daqui a pouco, você pode chegar num tempo, no futuro, e dizer, não tem um lugar, um teto para mim. Mas Deus vai me dar, sim, Deus pode te dar, mas Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer sozinho. Ele não vai fazer sozinho o trabalho. Ele vai criar meios, Ele vai te abençoar, mas é você que tem que analisar para onde você tem mandado o seu dinheiro, o que você tem feito com ele, como tem gastado, onde está investindo. Talvez devesse gastar menos em coisas desnecessárias e investir, concentrar naquilo que é importante. Você precisa de uma casa, você precisa de um teto. E amanhã pode chegar numa idade de dizer, eu não tenho porque Deus não fez. Será que Deus não trabalhou? Será que Deus não tem trabalhado muito para você chegar a obter o que quer? Mas Ele não vai fazer sozinho, Ele não vai tirar. Não, você não vai gastar com isso. Você não precisa disso. Não tem que investir nisso aqui, concentre nisso aqui. Eu estou me fazendo entender? Amém? Tudo bem? Podemos seguir? Bom, mas eu ia seguir do mesmo jeito. Eu ia continuar. Eu vou. É porque quando a gente é confrontado e se depara com a realidade, às vezes a pessoa não gosta. Bispo, mas como vou fazer isto? Como vou fazer isto aqui? Bom, em termos financeiros, cada um sabe muito bem o que precisa e o que não precisa. Se não sabe, deve buscar então, começar a observar. Isso aqui eu não preciso. Eu posso assumir esse compromisso aqui, concentrar forças aqui, e pagar a minha casa, e comprar a minha casa. Eu vou enxugar aqui, porque eu vou concentrar nisso aqui. Tem pessoas que já poderiam estar com a sua casa, Deus já deu condições para estar, mas Ele desviou o dinheiro para outras coisas. Ele não quer investir naquilo. Ele quer que aquilo aconteça. Deus vai criar um meio, mas possivelmente o Senhor já tem criado meios na vida de muitos, e a pessoa simplesmente desvia para outros lados, para outra direção. E você não pode. Porque isso tudo é viver na carne. Tem muitas pessoas que não se dão conta, que estão andando na carne.
E dizem, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Mas ele anda na carne. Ele anda na carne. Porque se ele fosse dirigido pelo Espírito, ele estaria conduzindo melhor a vida dele. E é por isso que muitas pessoas escandalizam o nome do Senhor aí. Porque elas andam na carne. Depois eu vou voltar em Mateus. Olha isso aqui. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze 4,12. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ande uma milha a mais. Seja um exemplo na palavra. Na palavra. Seja um exemplo na palavra. Você deu sua palavra, você falou, você tem que cumprir. No trato, você tratou, você tem que ser responsável por aquilo. No amor, não é esse amor piegas que tem por aí, essa ladainha toda que se aparece, de emocionalismo e conversa fiada. Estou falando de prática do amor. Prática. É quando você decide ser bom, generoso. Não só com quem merece. Porque nem sempre pessoas que merecem vão estar no nosso caminho, claro que não. E você não vai receber nenhum galardão em fazer por aqueles que merecem, que são maravilhosos. No espírito. Espírito. Se eu não ando no espírito, se eu não tenho espírito, como é que Deus pode realmente realizar a obra dele na minha vida? Se eu vivo na carne, e todas as minhas decisões são voltadas para a carne, eu preciso mudar esse mau hábito, mas a minha carne, eu preciso parar com isso, ai, mas a minha carne, eu preciso mudar aquilo, ai, mas a minha carne, a minha carne, a minha carne, quantas vezes eu trouxe a palavra aqui, não é difícil fazer o que eu tenho apresentado a vocês. Mas o que mais ouvimos é difícil, e é difícil, e é difícil, e é difícil. Às vezes tem aqueles que dizem, eu não estou aguentando. Acho que eu vou morrer. Não vou aguentar. O que a Bíblia fala sobre a carne mesmo? O que tem que acontecer com a carne? O que tem que acontecer com a carne? Diga, ela tem que morrer. Então, quando você acha que vai morrer, porque não está cedendo à carne, está certo ou está errado? Ou não? Está certo? Bispo, se eu parar com isso, eu vou morrer. Maravilha, para acontecer isso mesmo. Bacana. Não, bispo, eu estou falando, eu estou morrendo.
Não, sua carne está morrendo. E matar a carne dá um trabalho danado. Ela não recua facilmente. Por isso que é difícil. Mas o Senhor disse o quê? Não é difícil fazer. É difícil para a carne ceder. Mas se o Espírito prevalecer, então eu posso fazer. Então, eu tenho que ser um exemplo no Espírito, na fé. Um exemplo de crer, de fé, de convicção, de pureza, não de malícia. Quantas pessoas que se esforçam, gastam tempo, vida, energia para fazer uma coisa errada ficar certa. Não tem como. Não tem como. Quantas pessoas que estão exaustas hoje, porque assumiram compromissos na carne, e agora, como você assumiu na carne, eu estou falando compromisso isso em todas as áreas, tomou decisões na carne, agora, você só tem uma saída, manter isso na carne, não consegue fazer aquilo fluir, porque aquilo tudo foi feito à base da carne, e agora fica lutando para manter na carne, porque não foi feito no Espírito. E é onde a pessoa se encontra exausta, cansada. Por quê? Porque fez na carne. E como foi feito na carne, agora tem que lutar para manter na carne. Sendo que ela tinha que então parar e dizer, chega. Eu preciso estar no Espírito. E estar dentro do Espírito é estar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é totalmente contrária à vontade da carne. A carne quer. A carne quer tudo. A carne se vestia fácil em várias coisas. A carne cede para a impureza, para a malícia, para a imoralidade fácil. Tem essa tendência. Porque é maravilhoso para a carne. A carne quer gastar em coisas desnecessárias. A carne é uma gastadora. E ela não para nunca de gastar se você não colocar limite. Tempo, vida, energia, dinheiro. Tudo. Agora, quando uma pessoa está no Espírito, ela investe. Ela investe vida, tempo, energia em coisas que funcionam. Ela investe. E o Paulo falou para o Timóteo, ó, seja o exemplo. Você é jovem, mas não se importa com isso. Não despreze o fato de você ser jovem, não. Tudo que você tem que fazer é ser um exemplo. Ande uma milha a mais, Timóteo. Ande uma milha a mais, meu filho. Em tudo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Em tudo. Vá além. E como é que consegue fazer isso? Como é que se consegue fazer isso? Subjugando a carne. Mas ela não quer recuar. Ela não quer. Por que as pessoas desistem? Elas iniciam muitas coisas e vão parando. Por causa da carne. Porque ela cede à carne. Porque ela cede à carne. Por que muitos podiam estar com a vida bem mais organizada hoje financeiramente e não estão? Por causa da carne. Porque certamente o Espírito falou lá, ó, você não precisa, não gasta com isso aí agora, não. Investe naquilo que, não sei o que é que ele te dirigiu. E você ignorou. A pessoa ignora. Por quê? Porque a carne grita, eu quero. E a carne, se o espírito não estiver forte,
ela controla totalmente a vida da pessoa. A pessoa não tem controle. Ela fica descontrolada. É onde ela gasta demais, ela come demais, ela vive ansiosa, ora dorme demais. Tudo é um desequilíbrio. E o Senhor quer que entre no teu espírito. Você tem que decidir ser um cristão que anda uma milha a mais. Você tem. Você tem que vir à igreja, tem que vir à igreja. Mas muitos tratam a igreja como essas paredes. Diga, eu sou a igreja. A igreja é você, sou eu. Você é a igreja. Você vem ao templo, mas você é a igreja. Então, onde você coloca o teu pé, você é a igreja. Você é o representante de Cristo. Você é a noiva de Cristo. A noiva. Você é a igreja. A igreja é você. Eu sou a igreja. Eu vou à igreja, você é a igreja. A tua vida não pode consistir só em vir à igreja. Você é a igreja. Você é a igreja na tua casa, no carro, no trânsito, no trabalho. Você é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é você. Você vem à igreja. Não pode a sua vida espiritual. Não pode ser só vir à igreja. Você tem que entender. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. A igreja sou eu. Quando a gente entende isso, quando a pessoa entende isso, ela se compromete com as coisas espirituais e não carnais. Porque muitos estão comprometidos com as coisas carnais. Carnais e não espirituais. Mateus 25, agora a gente volta. Vamos ler do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas ou tolas pegaram suas candeias, em outra tradução, loucas, ou lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas, as loucas, tolas, disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que está falando da vinda do Senhor. Mas vamos abrir?
Quantos cristãos que estão vivendo dessa maneira? Ele tem a lamparina, mas não tem azeite. Mas não tem óleo, mas não tem espírito. E ele vive dessa maneira aqui. Sem compromisso. Ele vive na carne. Essas loucas aqui eram as carnais. Os carnais. São os carnais. Aqueles que são dirigidos somente pela carne, são controlados pela carne, fazem tudo à base da vontade da carne. É a vontade da carne que manda e que prevalece, predomina. A carne, a vontade. Sempre mais, sempre tem má vontade. Ele tem lâmpada, mas não tem óleo, não tem espírito. Por que não tem espírito? Porque é carnal. E não para preparar, não vai comprar. Ou seja, não muda a situação. O que acontece? Daqui a pouco é pego de surpresa. Isso aqui, tanto com o arrebatamento da igreja, mas vamos falar do dia a dia. Quantos que estão numa situação hoje muito desagradável? Muito. Não pô. Uma situação difícil. Por quê? Porque não se preparam, porque não se organizam. Porque tem lamparina, mas não tem óleo. Porque a gente é imprudente na vida. Carnal. Como a Bíblia diz, age como loucos, porque isso é loucura para a vida da pessoa. A pessoa tem tudo para fazer certo, mas ela faz diferente, ela faz errado. Ela não quer se submeter ao Espírito. O que a Bíblia diz? Se você quiser seguir o Senhor, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Aí levanta um religioso que não sabe absolutamente nada, só vive à base de regras, de cumprir com obrigação, de fazer o que é mandado, e não viver com excelência. Diz, está vendo? Essa cruz é a miséria, a decadência, é a escassez, é a doença. Sabe, eu estou doente, é a minha cruz. Eu estou desempregada, é a minha cruz. O que é isso? Vem com essa não, isso não tem nada a ver. Absolutamente. Essa cruz que a Bíblia está falando é o controle sobre a carne. A carne que é preguiçosa espiritualmente, ela não quer buscar Deus. A carne que é egoísta só pensa nela. A carne que é cheia de vontades e que dizer não para ela é doído, é difícil. Pega essa cruz e siga-me. Ai, bispo, que isso é tão difícil. Eu ainda falava para os pastores agora mesmo. Não tem cruz almofadada. Ela é difícil. É sim. Mas o Senhor disse que não é difícil demais. Ou seja, se você estiver no Espírito, você consegue. Eu não aguento. Não vou conseguir. Se você estiver no Espírito, você consegue. Eu não preciso disso. Eu não preciso fazer isso. Eu não vou ceder a isto. E isso sim vai matar o meu espírito, vai matar a minha vida, vai roubar anos da minha vida, vai roubar coisas importantes da minha vida. Todos que aqui estão têm que decidir, eu não vou mais ser dirigido pela minha carne. Eu podia ir lá ler, aliás, podia não, eu vou. No Gênesis 12, que nós já lemos muitas vezes, o Senhor dizendo 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui é sair do lugar confortável.
sair do lugar confortável. Por que será que o Abraão se tornou o pai da fé? Uma referência de fé, de homem de Deus. Porque ele foi capaz de sair do lugar confortável. A carne quer o que é confortável. E ele saiu do lugar confortável. E foi na direção que Deus mandou. E quando uma pessoa decide obedecer, sair da minha terra, sair do meio dos meus parentes, sair da casa do meu pai, ir para um lugar que eu nem sei. Está tudo bom, está tudo à mão, é tudo tranquilo. Eu estou no meu lugar, na minha cidade, no meu país, no meu lugar, meu Deus, com todo mundo. Eu estou aqui. É gostoso. Não tem sacrifício. Saia. Ele teve que matar a carne. E estar totalmente no espírito para tomar uma atitude dessa. Claro, se tornou o pai da fé, porque foi capaz de ter domínio, manter a carne sob controle. As loucas. Depois eu compro, depois eu faço, depois eu mudo. Quando der, se um dia der, se não der também, está tudo bem. Até que o Senhor chegou, até que não teve mais o que fazer, até que perderam tudo. Quantos que têm perdido tudo? Quantos que poderiam estar além? Quantos que poderiam estar vivendo uma vida diferente? Mas ele tem lamparina, mas não tem azeite. Quando der eu compro, quando eu der eu mudo isso. Se der eu mudo. Se não der, deixa para lá, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã, depois, um dia, quem sabe. Talvez, até que chegou o dia que não teve mais tempo. Aí ficava desesperado, me dá um pouco do seu azeite. As prudentes, não, pode faltar para nós, vai comprar. Aí saiu desesperada para comprar. Só que quando voltaram, não havia mais oportunidade. Porque tem gente que só reage depois que já perderam. Que às vezes não tem mais o que fazer. Não tem. Aí ele vai lá e reage. Mas depois que ele já deixou a carne mandar, desmandar, fazer, acontecer, aí agora não tem mais jeito. Ele vai lá e faz alguma coisa. Só que muitas vezes quando ele faz já é tarde demais, no caso das loucas. Que a Bíblia, essas carnais foram chamadas de loucas, de insensatas, de tolas. Tem gente que tem agido de forma louca na vida. E precisa pensar. Você deve amar esta palavra. Porque é ela que vai te fazer crescer. Faça uma lista das coisas que a carne gosta e tem mandado, predominado. E decida, inicia, tem que ter um início. Eu vou cortar. Eu vou fazer. A minha carne quer, mas eu não preciso disso. A minha carne quer, mas eu não preciso disso. Às vezes a gente quer muita coisa. Mas espera aí, isso aqui, isso é carnal, isso é desnecessário. A carne não quer andar uma milha a mais, mas quem está no Espírito anda uma milha a mais. Ele não faz as coisas para se livrar dela. Já fiz, tá bom. Já cumpri com a obrigação. Fui lá no culto. Pronto, estou livre hoje. Não. Já mandei com o meu chefe mandou fazer, já fiz. Já fiz lá, tá bom. Tó. E assim, abre, viu? Abre, leva para tudo quanto é canto. Tem várias coisas que você pode entender. Que
Você, fiz. Deu. Fiz. O Senhor quer que você faça com excelência. Que você viva uma vida com excelência nele. Que você realize as coisas com excelência. Que você ande uma milha a mais. Que você ande no Espírito. Sendo um exemplo, que você saia do lugar confortável. Saia. Porque a carne gosta só do lugarzinho confortável. Ela não quer abrir mão de nada. De nada. Mas o Espírito não. O Espírito é prudente. Ele trabalha com excelência. Ele vai além. O nosso espírito, diz a Bíblia, está ligado ao Espírito de Deus. E quando você está no Espírito, você está ligado com Deus, Deus te dirige. E a sua vida é abençoada. Pense a respeito. Deus quer que você vá além. Se você tem andado na carne, analise todos os pontos e corte. Se você tem uma lamparina que não tem azeite, ela não serve para nada. Se você é um cristão que não tem espírito, você já fracassou. Exatamente isso. Se você não é guiado pelo espírito, mas pela carne, você já fracassou. Já perdeu. A carne é fofoqueira. É descontrolada. A carne só nos traz problemas. Porque ela é o oposto do Espírito. Que nos leva à sabedoria, à prudência, ao temor. A uma vida bem construída, sólida. Não há momentos, a carne adora momentos fugazes, passageiros. O Espírito não, ele constrói uma casa na rocha. Lembre-se que a carne é gastadora, mas o Espírito, como ele investe bem. Deixe isso entrar no teu espírito. Comece a organizar a sua vida. Na sua casa, no seu relacionamento, na sua saúde. Na sua vida econômica, financeira, profissional. Deus te deu direção, cabeça, para você analisar cada ponto que está em desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, é a carne que está mandando e controlando. Você tem que estar... As escolhas de hoje é o resultado que você vai ter amanhã. Elas estão definindo a sua vida. Elas estão definindo a sua vida. E a gente tem que parar e pensar. Nunca é tarde para mudar hábitos, estilo de vida. E lembra o que eu falei? Eu acho que é uns 2 domingos que eu li. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus. Rápido. 12:11. Vamos juntos? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. O que é que a carne diz? Eu não vou aguentar. Vou morrer. Eu não consigo ficar sem isso. Eu morro se eu ficar sem isso. Quando você diz, eu vou morrer se eu ficar sem isso. Ótimo. Eu estou ficando triste, claro, a carne. Quando você não agrada a carne e não está dando lugar ao Espírito, ela quer que você se sinta
perdendo. Não, você não está perdendo. Quando você agrada a Deus, você está ganhando. No momento, mas sim de... Aqui, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E a justiça é o quê? É você viver a bondade de Deus, as promessas de Deus, aquilo que foi prometido para a tua vida. Justiça e paz. Você tem paz. Pode ver, quando você está na carne, você normalmente não tem paz. Você fica ansioso, atribulado, aflito, inquieto, inquieta. Mas quando você está no Espírito, você tem paz. Porque você sente, eu estou fazendo o que Deus espera. O que Ele quer de mim. Está certo. Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você não ganha músculos espirituais se você não pegar a cruz e carregar. Você não dá fruto de justiça. Você não cresce na fé se você não tiver controle sobre a sua carne. Você pega a cruz, nega-se a si mesmo, pega a cruz e segue. E cada um, a sua cruz é abrir mão daquele vício, porque está nas... Ai, como a sua carne gosta daquele vício. É abrir mão daquele relacionamento errado. Ai, meu Deus, eu não aguento ficar longe dela. A sua carne não aguenta ficar sem comida. Gostar, eu adoro comer. Eu adoro comer. Só que a gente chega a um ponto que entende que a gente não precisa de 5 pedaços de pizza. Mas quando você está na carne, você quer 6. Porque 3 são salgados e 2 doces. Tem a pizza doce ainda. Você vai no rodízio de pizza. E eu não posso ficar sem provar essa. Também não posso. Eu não preciso. Você vê, você comeu 6 pedaços. E nem viu. E você não precisa. Mas a sua carne quer, desesperada, porque ela olhou, seu olho ficou comprido em cima daquele pedaço. Só mais esse, eu prometo. Aí passa uma outra doce, maravilhosa, incrível. Ai, essa eu não provei. 6 pedaços. Tem aqueles que comem 8. Já ouvi gente que comeu 12. Você não precisa. Quem é que precisa? A carne. Te mata, não faz nada. Aquilo não te acrescenta. Não é bom para a tua saúde, não é bom para... Mas a carne quer. Por isso que a Bíblia fala da glutonaria. Isso é bíblico. O apetite desenfreado está voltado para a área sexual, mas também para a glutonaria. Isso é um vício. Comer pode virar um vício que mata. Eu adoro comer. Adoro comer, cozinhar, mas eu tenho a consciência que algumas coisas vão judiar. Não vão fazer bem. Não deixe comer nada, come tudo que tenho vontade, mas tem que ter equilíbrio, porque senão você desequilibra. Você perde o controle. Eu não quero te ensinar a comer isso, aquilo. Eu quero que você abra e cada um sabe de sua vida. Mas o Espírito está te dirigindo a ter uma vida abençoada. É isso que você tem que entender. Todo mundo está sendo orientado em cada área da vida a ter uma vida abençoada. E não descontrolada e desequilibrada. É muito bonito quando você vê as pessoas se esforçando para se posicionarem uma postura diferente diante de Deus, diante da vida, com qualidade, com tudo. Quantos? Eu vou voltar a repetir isso aqui. Quero falar isso novamente. Tem gente que hoje já podia ter sua casa própria, seu apartamento.
Não tem porque muito dinheiro foi jogado fora. E aplicado onde não devia. Você precisa ter o seu teto. Você precisa ter seu lar, aquele lugar que você vai ter o seu lugar. Esse é meu lugar. Você precisa. Deus quer isso. Mas se você pega o dinheiro que devia estar investindo no seu imóvel, na sua casa, e gasta desnecessariamente, joga fora, faz com ele o que não devia, não pode culpar Deus. Ai, Deus, me dá uma casa própria, estou te dando um mês. Canaliza para a direção certa. Canaliza para a direção certa. Deus quer que você canalize para a direção certa. Mas a sua carne quer gastar com besteiras, com coisas desnecessárias. Administra mal, joga fora o dinheiro. E aí nunca tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar um imóvel, bispa. Dá uma analisada. Algumas pessoas, não é que elas não têm, é que elas não conduzem bem a vida delas na área financeira. E por quê? Porque são carnais. Porque se elas estivessem no Espírito, ouviriam a voz de Deus e estariam conduzindo bem a vida delas. Enfim, podemos passar horas falando sobre você andar no Espírito. E agora você entendeu muito bem que estar no Espírito é muito mais. Estar na carne é muito mais do que simplesmente o sujeito ceder a algumas coisas ali e aqui. Tem muita gente que tem andado na carne e não está se dando conta. Totalmente na carne. E não tem se dado conta. Então busque estar no Espírito. Direção dada pelo Espírito de Deus, ligado ao seu Espírito, você ligado ao Espírito de Deus. Não tem derrota. Só tem vitória. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer que você coloque a sua vida em ordem. Você é a igreja. Você tem que ser a virgem com lâmpada cheia de azeite. Um cristão cheio do Espírito, que anda no Espírito, que é dirigido pelo Espírito. Deus quer que você ande uma milha mais, que você faça mais, que você cresça mais nele, que você se organize em todas as áreas que são necessárias com disciplina. No início, nenhuma disciplina é motivo de alegria. Tudo que você decidir mudar, inicialmente sua carne vai chiar. E ela vai dizer que não dá. Mas quando ela chiar e estiver dizendo, não dá, você lembra. É isso mesmo, estou no caminho certo, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Mas eu não vou aguentar, bicho. Vai, Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar a colocar tudo que deve ser colocado em ordem. Vai na direção de Deus, coloque-se no Espírito, se posicione no Espírito. E você vai ver como a sua vida vai deslanchar em várias áreas que talvez até hoje, não é que Deus não quis abençoar, Deus está trabalhando para abençoar, mas falta atitudes sábias, prudentes, disciplinadas. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, irmão.